estou da graça e do teu amor que inunda o meu ser, que inunda o meu ser. Atento estás, ouves o meu clamor, falas a mim, falas a mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Obrigado, Jesus. Celebre bem forte, meu irmão. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, canta, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão e irmã que está aqui essa noite, eu vou dizer isso com muita ousadia, com muito temor e tremor, mas eu digo a você,
algo que nós temos visto nos últimos dias. Sabe por que às vezes essas cadeiras estão vazias? A facilidade que nós temos hoje de ter um culto pelo YouTube, a facilidade que nós temos de achar uma igreja em cada esquina ou a cada alguns metros, fazem com que as pessoas estejam de barriga cheia demais, ao ponto de ficarem inchados e não conseguirem priorizar a palavra do Senhor como o maior fundamento das suas vidas. E como eu disse, eu falo isso com temor e tremor no meu coração, porque eu não sei o que as pessoas estão vendo. Talvez estão vendo Instagram demais, Facebook demais, TikTok demais, esquecendo de ver os sinais que estão acontecendo todos os dias no país, no governo, no mundo, nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Filhos não são mais obedientes aos pais, não respeitam as pessoas, não respeitam os mais velhos, estão querendo estar cheios de direitos, cheios de posições porque eu posso. Esquecem que existe uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e mesmo assim continua atual, continua atualizada, e nada vai mudar isso. Princípios da palavra de Deus, princípios elementares da Bíblia, que vão fazer a diferença na salvação, porque as pessoas não querem. Eu estou indignado com o diabo, mas eu sei que as pessoas escolhem estar em casa porque está um pouco mais frio do que o de costume. É impossível você ter as bênçãos, é impossível você desfrutar de uma unção se você não se expõe a ela. É impossível. Domingo passado nós tivemos um culto aqui, onde quem mandou no culto foi o Espírito Santo. Não foi quem cantou melhor, não foi quem pregou demais, não foi nada disso. Foi a unção e o poder de Deus que despedaça todo o jugo. Foi isso que houve. Mas chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito, em verdade, independente do clima, independente da distância, independente do cansaço. Chegou a hora, meu irmão. Sabe por quê? O céu te espera, mas outras pessoas precisam ir para lá. Talvez você não entenda. Sabe por quê? Muitas vezes estamos olhando para o nosso próprio nariz, para o nosso próprio umbigo. Enquanto eu estiver pagando as minhas contas, está tudo bem. Enquanto eu tiver recursos para ter uma boa roupa, ou um iPhone bom, um telefone bom, está tudo bem. Mas é tempo de tirar a cara de maracujá murcho, cara feia, estando no culto para celebrar o nome de Jesus. Quem você quer enganar? E eu digo a você essa noite, qual que é o seu interesse em ser cristão? Porque se for só para você, esquece. Cristianismo é se doar para os outros, é entregar o que você tem de melhor para os outros. Enquanto você não entender isso, você não vai prosperar, você não vai avançar. Você acha que isso é prosperidade? Ter um carro na garagem ou uma casa para morar? Prosperidade, irmãos, é você entender que a palavra de Deus está na sua mente, no seu coração, e você vai salvar pessoas. É aí que você se torna um cristão de verdade. Quando alguém está triste, quando alguém está com depressão, quando alguém está angustiado, e você tem uma palavra para falar para essa pessoa. Não dizer a ela, toma um remédio, vai no psicólogo. O
nosso psicólogo é Jesus. O nosso remédio é a palavra. Para de perder tempo, meu irmão. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Está preocupado com a sua salvação? Você está investindo na sua vida? Sabe como é que é investir na sua vida, irmãos? Você fazer com que o seu bom depósito esteja cheio, porque vai ter uma hora que você vai precisar usar. E não adianta você vir com conversa fiada, falando que você é homem ou mulher de Deus, se você não tem a palavra dentro de você. Dia de indignação. E eu estou dizendo isso para você como um alerta. Que você precisa entender o que veio fazer aqui. Existe um tempo, irmãos, em todas as vidas, em todas as pessoas, um dia tiveram que tomar jeito. Nós um dia olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa. E é verdade, porque ninguém vai fazer por você. Não coloque culpa em Deus, não coloque culpa no diabo. Coloque em você, que não está fazendo aquilo que deve fazer. Satanás está pintando e bordando, fazendo tudo o que quer, tudo na hora que deseja, tudo do jeito que quer. E você está fazendo alguma coisa? Ou você está se preocupando com seus próprios interesses? Cristianismo é se doar. Cristianismo é dar tudo de você. Se preciso for, você dá a sua vida. Mas pregue a palavra. Mas leve as pessoas a Jesus. Leve as pessoas à salvação. Mesmo que seja com o seu jeito. Mas pelo amor de Deus, não venha para o culto com uma cara de quem está quase morto. Porque se você tem Jesus, você tem vida. E se você tem vida, você tem riso. E se você tem riso, você tem alegria. As circunstâncias não param você. Se Jesus voltar agora, você acha mesmo que você vai ter que ligar para alguém para dizer que não vai? Você acha mesmo que você vai conseguir conquistar o que você quer? Eu digo a você, com muito temor e tremor em meu coração, alinha a sua vida, alinha o seu coração. Hoje é tempo de mudança, tempo de fazer coisas novas. Se você não se importa que a cadeira do seu lado está vazia, meu irmão, você não está vivendo o cristianismo. Se você não tem orado por pessoas, se você só tem se preocupado naquilo que você pode ter, esquece o cristianismo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem colocou a mão no serviço, no arado, não pode voltar. Você não tem escolha. Você pode não querer fazer, mas a escolha é sempre servir. Não queira ser melhor do que Jesus, que serviu. Graças a Deus que nós não temos esse patamar. Pastores não fazem nada. Pastores não podem vir aqui limpar um chão ou limpar um banheiro. Porque não pode? Porque ele é pastor, porque ele é servo. Nós somos servos do Senhor. Indignação com as coisas erradas,
Para de deixar coisas pequenas como pequenas raposas na vinha, acabando com tudo. Quando você for ver, você não tem mais nada, não tem mais força para vir para o culto, não tem mais desejo de louvar ao Senhor. Lembre-se, o que tem te atraído para a igreja, o que tem atraído você, se for o Senhor, sirva com toda a intensidade do seu coração, mesmo que morra. Aí sim, você vai poder dizer como Paulo disse: morrer para mim é lucro, porque quando eu morrer, eu vou estar com o meu Senhor, eu vou estar com Ele. Mas enquanto Ele não vem, eu vou fazer de tudo, e Satanás vai perder, porque ele é derrotado, e eu vou colocar ele no lugar dele. Indignação com as coisas do mundo, não se moldando a esse mundo, crescendo espiritualmente, levantando pessoas, fazendo prosperar pessoas na palavra de Deus, entendendo princípios da fé. Amém. Sabe, irmãos, por esses dias eu estava assistindo alguns vídeos das igrejas na África, aonde eles tinham, ao invés de cadeiras, troncos de madeira, aonde o púlpito era uma lata. e o fervor daquelas pessoas está cantando, louvando, buscando. Oh, irmãos. Aí veio a chuva, não tinha telhado, ninguém saiu. Ninguém saiu correndo para casa, dizendo: está chovendo, vamos parar o culto. Não, continuaram louvando. Eu vi a irmãzinha pegar um pano para colocar aqui no microfone que ela tinha. Continuou louvando. E quem tinha guarda-chuva abriu, quem não tinha se molhou e continuou louvando, continuou adorando. É disso que nós estamos falando, irmãos. Tantos países que não têm a liberdade que nós temos. Se pregarem a palavra, são presos. Quando não, mortos. Nosso ministério envia a pessoa para esses países. Não podemos nem falar o nome deles. É disso que nós estamos falando, irmãos. Uma conscientização tem que chegar para nós, do participado de cultos. Conscientização. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, quando ele recebeu um beijo no rosto de traição,
E aqueles soldados vieram para prendê-lo. É como se ele estivesse cantando esse louvor aqui. Eu me rendo. Eu me dou. Oh, irmãos, que amor. De Jesus Cristo pelas nossas vidas. Você consegue enxergar Jesus Cristo dizendo: eu me rendo, pode me levar, não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus, do Pai. O que temos feito, irmãos, em prol do Evangelho? Eu pergunto, será que é o suficiente? Ou será que nós podemos fazer mais? E a nossa entrega, como tem sido? Com fidelidade? Com santidade? Ou podemos fazer mais? E a nossa busca para crescimento espiritual, como tem sido? Temos orado bastante, suficiente? Ouvido a palavra, buscado a palavra de Deus? Conscientização. Conscientização, irmãos. Deus amou o mundo, amou a mim e a você, deu o seu Filho. Foi doador, mostrou o que Ele é, amor. Aleluia. Eu me rendo. Mas com tudo isso, irmãos, hoje me brotou um sentimento de profunda gratidão pelo que Deus tem feito no nosso meio. O amor tem brotado no nosso meio. Perdão tem brotado no nosso meio. Crescimento espiritual tem brotado no nosso meio. Transformação de vidas tem brotado no nosso meio. Nós temos visto a salvação brotado no nosso meio, irmãos. Só que nós não podemos cobrar, muitas das vezes, resultados muito objetivos, resultados rápidos. Quer um exemplo? Eu visitei por 4 anos uma companhia de polícia lá na Vila Matilde.
nesses 4 anos, nenhum policial foi para a igreja. Eu conversando com a minha sogra por esses dias, ela falou que está chegando pessoas lá. Oh, essa aqui é a igreja do pastor Jovito, que pregava para nós lá na companhia. Ei, irmãos, tudo que você fizer, mesmo com o resultado demorado, vai frutificar. Vai frutificar. Fala sobre o garoto da Fundação Casa. Irmãos, tudo tem um resultado. No jantar de casais, a Sandy me procurou e disse que tinha uma pessoa querendo me falar comigo pelo Instagram. E eu pedi para que ela passasse meu contato. João Vitor, uma das pessoas que nós ministramos na Fundação Casa. Ele falou: pastor, eu saí de lá, a minha vida mudou totalmente quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eu disse: eu vou até você. Nós fomos até a casa dele, fizemos uma visita para ele, fizemos o convite para ele estar aqui. E eu creio em nome de Jesus que outros virão. Irmãos, mesmo que só foi um que me procurou, que gratidão em nossos corações, porque aqueles jovens estão sendo alcançados. Eu creio em nome de Jesus que outros virão. Mas a consciência dele é: eu preciso trabalhar para a minha família, eu preciso buscar a Deus. Essa é a consciência que ele tem, porque nós nos dispomos a ir e pregar o Evangelho para salvar pessoas. Amém. Você pode se sentar, irmãos. Obrigado, louvor. São bênçãos. Amém. Ontem nós tivemos nosso Arraial Gospel na casa do Cristiano, da Lisete. Foram momentos memoráveis, alegres, momentos de comunhão, momentos participativos, onde cada um levou um prato cheio, né? Não foi só um prato, foi um prato cheio de algo. Levaram caldos, levaram doces, refrigerantes. E fizemos uma festa linda, irmãos. E eu quero agradecer, primeiramente, Cristiano, obrigado. Lisete, obrigado. Lisete está para lá, né? E por ter aberto as portas, né, para a igreja. E sabe que um lar, ele se torna uma igreja. Uma sala se torna uma igreja. Uma praça se torna uma igreja, desde que ali haja um propósito. Amém? Glória a Deus. E você sentado mesmo, eu quero, em primeiro lugar, antes de tudo, estar orando pelo irmão da dona Margarida, seu João Bosco, né? Vamos orar. Ele está hospitalizado? Está no hospital, né? Problemas do pulmão. Cirurgia? Sim. Ah, sim. Aí deu água no pulmão. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por saber que Jesus se rendeu, que Jesus se deu, que Jesus morreu na cruz e que toda a enfermidade foi lançada nele. A tua palavra nos diz, Senhor, que ele foi transpassado pelas nossas dores. Ah, Senhor, pelas enfermidades. Ah, Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E toda enfermidade, Senhor, que hoje nos traz paz, estava sobre Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade de João Bosco,
já foi colocado em Jesus há mais de 2000 anos atrás. E nós declaramos o Senhor João Bosco curado, restaurado. Senhor, se câncer é um nome, Jesus é nome sobre todo nome. Nós agora solicitamos, Pai, o poder do nome. Nós solicitamos, Pai, o poder do sangue. Nós solicitamos, Pai, o poder que há no Espírito Santo de Deus. Pai, que nos ajuda em todas as coisas, Pai. Senhor, nós declaramos, Senhor, o Senhor João Bosco totalmente curado, Pai. O Senhor visitando, Senhor, seus alvéolos pulmonares. Senhor, tirando, Senhor, todo o líquido, toda a água, Senhor, dos seus pulmões, Pai. Senhor, numa cirurgia espiritual, nós cremos assim, Senhor, enviamos uma palavra de cura, de restauração, Pai, e eu sei também que o Senhor está usando, Pai, os médicos, que seja a melhor equipe médica, que seja, Senhor, os melhores enfermeiros cuidando do seu João Bosco, Senhor, para que ele tenha um retorno rápido ao seu lar, totalmente curado, restaurado, e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e também, Senhor, clamando o seu sangue sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. De vez em quando eu trago algumas notícias, né, dos nossos trabalhos, nas penitenciárias, nos presídios, e nós estávamos com 11 alunos no presídio militar Romão Gomes, e os alunos têm feito o convite, outros têm se interessado. Ontem eu fui lá levar um material para eles, e tinha 30 pessoas na sala. Muito bom, irmãos. Tinha 10, 20 pessoas, tinha 10 ou 11, tinha 20 pessoas a mais ontem. E é honra para o Senhor, é a glória para o Senhor, saber que esse trabalho está crescendo e está tomando volume, né? Em que pese o curso está acabando, esse módulo, né, está acabando, e essas pessoas que estão chegando já vão iniciar um novo curso e vão poder se formar, né? É muito bom saber que nós estamos levando a palavra de Deus para dentro dos presídios. Amém? E nós entendemos que vai haver, irmãos, um grande avivamento. Palavras de missionários, de pessoas que já falaram a respeito disso, sobre um grande avivamento dentro dos presídios. E está acontecendo, irmãos. Nós, o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, ele tem 4 alas. Nós estávamos somente em uma ala. Aí os diretores das outras alas, eles falaram: rapaz, o trabalho de vocês é bom. Sabe quantas alas nós já estamos hoje? As 4. E além disso, além do curso, nós estamos batizando pessoas lá dentro. Além de batizar, a gente não só dá o curso, como leva a palavra nos raios, fora da sala de aula, para alcançar mais pessoas ainda. Então, o trabalho está crescendo, irmãos. Ontem nós fizemos uma vigília. Não, vigília não, jejum e oração. Vigília foi a outra. Jejum e oração pela manhã, né? Então, nós chegamos lá, desde das 9 ao meio-dia, chegamos em jejum, oramos, pela causa, né? Pela causa dos presídios, para que o Senhor mande pessoas, porque agora nós vamos precisar de muito mais pessoas para trabalhar, né? Porque portas estão se abrindo. Nós oramos para as portas se abrirem. As portas se abriram, agora tem que orar para vir gente, para trabalhar, para a gente, amém? Avançar naquilo que Deus propôs para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu até queria falar outra coisa hoje,
mas eu vou ter que continuar aquilo que eu estava falando ontem, sobre o sangue de Jesus, sobre o poder que há no sangue. Então, aqueles que estiveram lá ontem, no nosso arraial, ouviu uma parcela daquilo que eu vou falar, tá bom? E aqueles que não estiveram vão ouvir a pregação toda, amém? Então, nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder, amém, irmãos? Então, a gente costuma muito falar sobre o nome de Jesus. Lógico, Deus exaltou o nome de Jesus acima de todo nome. Glória a Deus por isso. Mas, para que nós fôssemos salvos, redimidos, lavados, o sangue de Jesus teve que ser derramado. Amém? E houve um poder nesse sangue. Amém? E nós sabemos que a vida da carne está no sangue. Como eu estava falando ontem, a respeito disso, quando nós temos uma parte do corpo que ela não é irrigada pelo sangue, aquela parte do corpo, ela começa a gangrenar, ela vai ter que ser cortada. Amém? Mas existiram várias formas em que Jesus derramou o sangue dele. Já pararam para pensar que foram etapas do derramamento do sangue? Não foi assim, não foi somente na cruz. Primeiramente, ele foi levado ao sinédrio. E não foi encontrado nada que eles pudessem fazer para acusá-lo. Mas, infelizmente, o povo, o entregou e falou, não, solta o ladrão e prende Jesus. Não teve jeito. E nessa questão aí, ele foi levado para uma localidade, ele foi chicoteado. E diz os historiadores que esse chicote, irmãos, não era um chicote comum, não era um chicote somente de couro. Na ponta desse chicote havia algumas garras, que quando batia na pele, rasgava. E imagina a dor, irmãos. E ele foi chicoteado ali. E tinha um número de vezes, mas eu não sei se aqueles soldados, eles realmente executaram o número que era para ser feito. Porque parece que ali eles estavam raivosos, Eles perseguiam Jesus há muito tempo. Queriam pegar Jesus. Queriam prendê-lo porque a religiosidade não aceitou, amém? Que Jesus era o Filho de Deus. Mas também, irmãos, de uma forma ou de outra, tudo que ocorreu tinha um plano. Já era o plano de Deus. Que Jesus fosse crucificado, que Jesus se entregasse todo o seu sangue para que os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida eterna. Então, ele foi chicoteado, teve a pele dilacerada. E nós entendemos um pouco disso lá em Isaías 53. Creio que no versículo 4, Vamos lá, Isaías 53, 4. Aleluia. Certamente, ou verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus,
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O livro de Isaías, ele foi escrito, irmãos, 800 anos antes de Cristo. Então, eu já falei isso aqui, vou repetir, a Bíblia, ela é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. E Isaías já falou aqui a respeito do Messias, profeticamente. Quando você vai lá em Salmos 22, Isaías, o rei Davi, ele também foi profeta a respeito de Jesus. Lá no Salmos 22, em algumas partes, ele fala sobre aquilo que Jesus falou. Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Ele fala sobre as vestes de Jesus que foram... eles tiraram sorte nas vestes de Jesus. E fala muito mais outras coisas. Então, a Bíblia, ela é cristocêntrica. E, como não bastasse, após ser chicoteado, eles pegaram uma coroa de espinhos, irmãos, e colocaram na cabeça de Jesus. E sabem que nessa área da cabeça aqui nós temos muitos vasos sanguíneos. São muitos mesmo. E aquilo perfurou seus vasos sanguíneos. Mais uma forma pela qual Jesus começou a sangrar por nós. Amém? Agora, posteriormente isso, ele foi levando aquela cruz. Os filmes, eles retratam que o povo, aquele mesmo povo que o ouviu falar, aquele mesmo povo que entendeu que ele tinha um senhorio, nesse momento, começaram a atirar-lhes pedras. Começaram a atirar tudo que tinha em mãos. Eu creio que nesse momento, irmãos, ele foi atingido por uma pedra, por algo que machucou o seu corpo. Amém? Sangrou. Só o fator de levar uma cruz pesada nas suas costas, já dilaceradas, o fez sangrar mais ainda, irmãos. E quando ele chegou e foi colocado na cruz, teve as suas mãos transpassadas, ele teve os seus pés transpassados, e ali ele sangrou até a morte. Mas vocês sabiam que essas 3 formas que eu citei aqui não foi a primeira vez a qual Jesus Cristo sangrou por nós? Jesus, ele se separou para orar, chamou seus discípulos, falou, vamos orar comigo. E vocês sabem que Jesus, ele estava aqui na terra como homem. Amém? Ele sentiu medo. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que estava prestes a acontecer. E ele, humanamente falando, ele estava apavorado. Eu vi algumas histórias e estava pesquisando a respeito de homens lá nos Estados Unidos que eles estavam no corredor da morte e eles iam para ser executados. E quando eles estavam indo a caminho da execução, eles transpiraram sangue. Isso é algo que acontece quando o corpo e a pessoa, ela está extremamente angustiada, ela está com medo, não é um medo, é um pavor, né, do que vai acontecer.
E o que aconteceu com Jesus, aconteceu com esses homens também. Porque é algo comum do corpo humano acontecer. E Jesus, na sua humanidade, ele estava lá no Getsêmani e foi para orar, voltou, olhou, seus discípulos estavam dormindo, irmãos. Ei, vocês não podem orar uma hora comigo? E uma coisa que ele fala eu achei interessante. Ei, ore. Orai, para que vocês não sejam tentados. Orai, para que vocês não sejam tentados. Sabe, irmãos, isso me leva a entender que nós temos que orar muito. Porque o diabo vive procurando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando nos tentar, a todo momento. Ele não vai, sabe, ele sabe o destino dele, mas ele quer mudar o seu. E Jesus Cristo, ele veio para mudar o seu destino, para mudar o destino do pecado que levava à morte, para trazer um destino de vida para você. E eu tirei uma lição disso, fazendo esse estudo hoje. Falei, poxa, Jesus está falando aqui, olha, orem para que vocês não sejam tentados. Para que vocês não sejam tentados. Agora, ele estava profundamente triste. Tem um versículo aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E ele fala, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne é fraca. Ele quer dizer que espiritualmente nós estamos prontos, mas o nosso corpo, os nossos pensamentos, nós devemos tomar cuidado com a vontade da carne, com a concupiscência da carne. Amém? E nesse momento, ele totalmente apavorado, ele volta a orar e ele se apavora, a ponto de falar, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Por causa do pavor, irmãos. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Tipo, aí novamente ele estava falando para Deus, Deus, eu me rendo. Senhor, eu me rendo. Eu me rendo à sua vontade, não à vontade da minha carne. A carne dele gritou. A carne dele falou, não, você vai sofrer. Não vai não, cara. Vai ser muito sofrimento, você vai apanhar, você vai ser chicoteado, vão transpassar suas mãos e pés. Sabe? A alma falou isso para ele. A carne quis gritar. A carne quis recuar. Sabe, quando nós entramos para o corpo de Cristo, e a palavra nos diz que nós não podemos recuar, que nós não podemos retroceder. Aquele que colocou a mão no arado não pode retroceder. E voltar para uma vida de pecado, irmãos. A palavra de Deus, ela é tão forte, que ela fala que é como se fosse o cão, que quando curado, jogou toda a sujeira para fora e foi curado. E compara o cristão como esse, que se rejeitar Jesus, querer voltar para o mundo, você vai voltar e vai comer toda aquela sujeira que vomitou. A Bíblia, ela é forte para falar conosco. E fala conosco dessa forma. Então, lá no Getsêmani, ele suou sangue. Lá no Getsêmani, ele começou a doar o seu sangue por nós. Amém, irmãos? O sangue que tem poder. Foi um momento tão poderoso, irmãos, ali,
que quando os soldados chegaram para ele, quem é Jesus? Quem é Jesus? Qual de vocês é Jesus? Ele falou, sou eu. Se você trocar é eu sou. Eu sou é o nome de Deus, irmãos. Eu sou tem poder. E o poder foi tanto que teve uma onda de poder que saiu da boca dele e os soldados caíram no chão. Caíram. Tanto era o poder que estava sendo emanado naquele momento. Por quê? O poder do sangue, irmãos, que já estava ali, sabe, para trazer tudo aquilo que ele ia fazer, para carregar sobre ele nossos pecados, para carregar sobre ele as nossas doenças, sabe? Só que nada disso nós poderíamos receber se ele não doasse o seu sangue. Satanás era o príncipe desse mundo. Continua sendo, portanto, já não tem mais a chave. Mas Satanás era o Deus desse mundo. Satanás era o Deus desse mundo. Por quê? Porque Adão entregou na mão dele. Todo o poder que Deus tinha dado para Adão, ele entregou por causa do pecado. Agora, Satanás, ele queria. E aí, o que você pode receber aí para que todo o meu povo seja salvo? Todo o sangue do seu filho. E todo o sangue foi dado por nós, irmãos. Por isso que, sabe, nós temos que dar valor a isso. Sabe, não foi qualquer sangue, não foi de qualquer forma. Foi um plano esplendoroso de Deus por nós. Mas um plano de sacrifício. E às vezes nós temos que nos sacrificar, irmãos, para sair num dia como esse. Eu estava lá em casa, eu estava com menos blusa, eu estava tremendo de frio. Né? Porque eu estou acostumado com o calor de São Paulo ainda, né? E aqui em Mauá, quando é frio mesmo. Mas, sabe, irmãos, se eu precisar ir para um lugar mais frio, eu tive o convite para ir para o Chile. Aí eu falei, bem, eu vou pensar. Ainda bem que eu não aceitei, porque eu estou aqui, ó. Amém? Mas então, irmãos, nós devemos, sabe? Jesus, ele falou na cruz, está consumado. Está consumado. Ele entrega o seu espírito. Ele entrega a sua vida. Ei, irmão, que momento glorioso, que momento poderoso. Tanto poder ali que a terra tremeu. Tanto poder ali que a cidade toda estremeceu, irmãos. Tanto poder ali que rasgou-se o véu. O véu que agora nós sabemos que nós podemos ter acesso direto ao Pai, falar com Ele, não precisamos mais de sacerdote. Amém? Porque anteriormente, os sacerdotes eram marcados pelo sangue. Quando a gente olha lá para Êxodo, quando a gente olha lá para os sacerdotes iniciais, né, nós sabemos que existia um simbolismo espiritual e usavam o sangue de cordeiros. Né? E eu quero ler com vocês Êxodo 29, versículo 20. A partir do versículo 20. Êxodo 29, a partir do versículo 20. Fala sobre Arão e os seus filhos, que eles foram separados para o sacerdócio. Entenda uma coisa, irmãos. Olha o que diz aqui. Não chegou ainda?
Eu já vou fazendo a leitura. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e a ponta da orelha direita dos seus filhos. Primeiro ponto. Que o sangue tinha que alcançar. Amém? Aí, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Amém? Já entendeu, né? Então, o restante do sangue jogará sobre o altar ao redor. Amém, irmãos? Vamos entender isso aqui agora? Porque todo simbolismo espiritual tem a sua objetividade, que é alcançar algo em nossas vidas. Então, orelha, era para eles ouvir somente a Deus. Não ouvir a deuses. Não ouvir as vozes. Sabe por quê, irmão? Porque nesse mundo há muitas vozes. Hoje de manhã, eu acordei, fiz o café, aí peguei 2 xícaras, eu já ia levando o café para minha esposa, peguei 2 xícaras, coloquei o café em uma, o café em outra, e eu ouvi uma voz: não tome. Uma voz suave: não tome. Cumpra o meu propósito para o dia de hoje. Aí eu peguei, joguei na pia, fui lá, levei o cafezinho da minha esposa, né? E Deus me queria em jejum até agora. Amém, irmãos? É uma voz que você ouve. Mas também, você é o que a Bíblia diz que você é. E muitas das vezes você fica ouvindo que você não pode, que você não vale nada, que você não é capaz. Essas vozes satânicas, irmãos, sabe? Essas questões aí, você tem que tirar, começar a orar em línguas, afastar da sua mente, sabe? Essas muitas vozes. E não só muitas vozes que vêm satânica, né? Mas vozes de pessoas usadas pelo diabo para falar a respeito de você. Muitas outras pessoas que falam a respeito de você, que você não vai dar certo, que a sua família é isso, que a sua família é aquilo. Sabe, irmãos, essas vozes vocês têm que ignorar, vocês têm que entender que a voz que o teu ouvido tem que ouvir é a voz de Deus. É a voz do que Deus diz a seu respeito, que você é mais do que vencedor, de que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? E essa expressão, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é também só poder ter um carro novo, ter uma casa nova, não. Você pode passar necessidade ou ter em abundância. Mas você pode ir nele, porque ele vai te fortalecer. Amém? Se estiver passando alguma necessidade, fica tranquilo nele, que ele vai te fortalecer, que ele vai ser aquele que vai suprir todas as suas necessidades, porque também há uma promessa a respeito disso. A nossa Bíblia tem mais de 300 mil promessas, irmãos, para nós. Se nós começarmos a pesquisar as promessas de Deus e colocar o nosso nome e começar a dizer: ei, peraí, isso aqui também é para mim. Coloque o seu nome lá na passagem bíblica e leia como se fosse para você. Você vai ler o poder de Deus para você, para a sua vida. Então, não ouçam muitas vozes.
Agora, Salmo 119, 11. Aleluia. Salmo 119, 11. É o que você tem que guardar no teu coração. Escondido está, ou guardo no coração, eu estou na Almeida Revista e Atualizada. Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando você guarda as palavras de Deus, você guarda, se guarda em temor. Não é medo. Não é medo, irmãos. Porque você não precisa ter medo de Deus. Você precisa temê-lo, o temor que você, o temor que mostra que você o ama. E porque você ama a Deus, e você não vai errar. Você não vai fazer a coisa errada. Amém? Então esse é o temor. Esse é o tremor diante de Deus. Amém? Agora o polegar da mão direita. Eu entendo aqui que é uma representação que ao tocar qualquer utensílio, ao tocar qualquer coisa que eles fossem exercer, os sacerdotes fossem exercer no seu serviço, no seu chamado, e, lógico, sendo obediente a Deus, tudo seria abençoado. Você entendeu? Mãos limpas, puras, mas a respeito da obediência. Se eu ando em obediência a Deus, eu ando com mãos puras. E tudo que eu tocar vai ser abençoado. Se você ler lá Deuteronômio, fala muito a respeito disso. Aonde meus pés tocarem. Quando Deus falou com Abraão, falou: Abraão, ó, aonde os teus olhos tocarem, o que os seus olhos virem, vai ser teu. Olha que coisa linda. Vamos começar a olhar para coisa boa aí. Os carros zero, né? Passar nas concessionárias. Né? É bem assim também, irmãos. Deus não tem nada contra. O que é um carro para Deus? É lata e borracha. Para Deus é só lata e borracha. Amém, irmãos? E além do polegar da mão direita, tudo que você tocar vai ser abençoado. Agora, Deuteronômio 28:8. Vamos lá. Deuteronômio 28:8. O Senhor determinará, ou mandará, que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocar a mão, e te abençoará na terra, e que te dá o Senhor, o teu Deus. São promessas a respeito do Senhor. Então você pode ler esse versículo aqui com o teu nome. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos celeiros do Jovito, e tudo que o Jovito tocar suas mãos, ele abençoará na terra que ele vai me dar. Ele é o Senhor, o meu Deus. Coloque o teu nome, irmãos, e comece a declarar sobre a sua vida a palavra de Deus. Amém? Você vai ver resultados. Agora aqui, outra questão era no polegar do dedão do pé. Então, e era uma instrução do Senhor a respeito disso. Quando o Senhor dá instrução, irmãos, é porque realmente o Senhor tem um querer, Ele tem uma objetividade naquilo que Ele fala. Amém? Isso era para que as pessoas tivessem orientação para o que fazer, aonde ir. Amém? Um versículo muito poderoso a respeito disso é Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Entenda que está tudo conectado.
Como que eu vou ouvir aqui a palavra, né, que é lâmpada para os meus pés? Através do ouvido ungido. Ungido pelo sangue, irmãos. Como que eu vou saber qual procedimento tomar, o que fazer para ser abençoado e colocar as minhas mãos sobre coisas? Ei, só quando eu estou orientado pela palavra dele. Amém? E ser crente, irmãos, é um sacerdócio. Hoje, ser crente é um sacerdócio. Antigamente, eles tinham os sacerdotes para falar pelo povo. Hoje não, nós podemos falar. Jesus Cristo rasgou o véu, amém? Para que nós pudéssemos falar, para que nós pudéssemos ser. Existia uma aliança antiga, hoje estamos numa nova aliança. Uma aliança perfeita, irmãos. Uma aliança em Cristo Jesus. Uma aliança pelo seu sangue. Uma aliança no seu sangue. Amém? E eu quero ler para vocês 1 Pedro 2,9. Aleluia. Que vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita. Ei, esse é você. Cada um de nós aqui, irmãos. Raça eleita. Vocês foram eleitos antes do seu nascimento. Amém? Sacerdócio real. O que é sacerdócio real, irmão? Sacerdócio real é você fazer parte da família real. Imagina. Você ser convidado para ir almoçar na casa do governador. E visitar Elon Musk. Sabe? Pensa grande. Isso é sacerdócio real. Nação santa. Amém? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas vocês sabem que vocês não se pertencem mais a si mesmos, né? Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Sabia que você não aceitou Cristo, né? Foi Cristo que te aceitou. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. O que mais? De propriedade exclusiva. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus, Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, na sua maravilhosa luz, para que sempre tem algo, irmãos, para proclamar as virtudes dele. Ele não nos tirou do império das trevas para a gente ficar com a boca calada. Não, é para proclamar, é para falar, é para evangelizar. A unção de Deus está sobre você. Assim como falou de Cristo, fala de você. Te ungiu para proclamar sobre o que Jesus fez. Aqueles que não conhecem esse poder, vão conhecer através das suas vidas. Amém? Nós não podemos, irmãos, ficar de bocas caladas. Porque se assim procedermos, nós seremos aqueles que estão olhando somente para o seu umbigo. E não foi para isso que Jesus nos chamou, não. Foi para muito mais, foi para falar a respeito dele. Ministério. Eu gosto de falar isso. Tem gente que fala, eu não tenho ministério nenhum. Eu não tenho ministério nenhum, não tenho obrigação nenhuma. Tem, você tem. Cada um de nós aqui temos o ministério da reconciliação. Um dia, Adão pecou
e aquela questão ali rompeu os laços entre o homem e Deus. Mas a partir do momento que a partir de Cristo, não só o fator de Cristo morrer por nós, faz com que nós sejamos salvos. Você tem que crer, você tem que confessar. Então, existem muitas pessoas que ainda não creram e que ainda não confessaram. E você que já creu, você que já confessou, você agora faz parte desse ministério de reconciliar o homem com Deus. De trazer o homem perdido para a sua maravilhosa luz. Tirar eles do inferno, irmãos. É isso que realmente nós falamos. A gente faz uma alegoria, né? A gente vai ter que despovoar o inferno e povoar o céu. É a nossa função. Porque quando, lá em Marcos 16, a partir do versículo 15, Marcos 16, a partir do versículo 15, que a palavra nos diz que nós temos que ir, ide por todo mundo, vão por todo mundo, e preguem o evangelho a todas as pessoas, e preguem o evangelho para todos, todos. Esse ide não é se você puder, não é se você quiser, vai. É uma ordem, irmãos, é uma ordenança de Jesus. Não é assim, mas quando sobrar um tempinho, você dá um pulinho ali, fala com fulano, fala com... Não. É muito mais além do que isso. É um ministério que você tem. Se você não sabe, fica sabendo agora. Amém? Sabe, irmãos, você é raça eleita. Você é sacerdote real. Você é nação santa. Você é povo exclusivo. E você tem que andar na luz. 1 João 1, 7. Quero ler com vocês. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia, como eu sempre digo, ela é taxativa. A Bíblia, como eu sempre digo, ela é condicional. Existe sempre uma condição de algo que você tem que fazer para depois obter um outro resultado. E se você não fizer tais coisas, você não vão obter os outros resultados. Quando você vê um versículo que começa assim, se, é algo condicional que você tem que fazer, você tem que andar na luz, como Ele está na luz, você tem que manter comunhão com seus irmãos, e seguir a Jesus, e ser filho. Sabe, irmãos, eu não canso de dizer aqui, se você tem alguma coisa contra o seu irmão contra você, vai e perdoa. Vai e perdoa. A gente tem visto tantas situações de falta de perdão que tem bloqueado bênçãos do povo de Deus sobre a vida deles. Deus quer fazer, Deus quer realizar, e as pessoas estão lá. Não, me magoa. Se possível, tenha paz com todos. Mas esse se possível é buscar ter paz com todos. Às vezes você quer a paz, a pessoa não quer, você faz sua parte. Vá, fale, peça perdão. Quando a palavra de Deus fala que se você tem algo contra o seu irmão, você tem que deixar sua oferta, voltar, vai, se reconcilia com o teu irmão,
depois volta e faz a oferta. O que quer dizer isso aí? Se fizer de qualquer forma, não vai valer de nada. A igreja pode até receber e pagar uma conta de água e de luz aqui, mas você não vai receber nada. Amém, irmãos? Veio pessoas aqui à frente. Eu não consigo falar em línguas. O Espírito Santo falou, precisa perdoar. Falei, quantas pessoas você precisa perdoar? Fulano, ciclano, beltrano. Vamos fazer uma oração aqui para você liberar essas pessoas e você se liberar, senão você não vai receber nunca. Você vai ficar. O Espírito Santo quer falar, o Espírito Santo quer manifestar, mas você não consegue porque você está travada no mundo espiritual, porque você não perdoa. E Deus nos deu amor suficiente para isso. E às vezes tem pessoas que falam, é difícil, e eu sei que é difícil. Mas não é impossível. É difícil na hora, mas depois que você libera o perdão, a coisa fica tão leve. Aí a pessoa falou assim, depois da oração, nossa, me sinto tão mais leve. Então, irmãs, tirou um peso. Sabe aquelas bolas de ferro que ficavam penduradas nos presos americanos? É isso que você estava carregando, o peso da falta de perdão. Então se livra disso. Se livra disso. Aí a pessoa é imposta as mãos, Jesus Cristo batiza, o Espírito Santo concede que ela fala, e ela começa a falar em línguas, irmãos. Coisa linda acontecendo. Mas até então, se você não tiver essa condição de liberar, sabe que, voltando, sair um pouquinho, Kent Hagin fala que existia uma missionária que estava tomando conta de uma aldeia, e ela foi pegar uns gravetos lá e ela foi picada por um escorpião. E aquele escorpião era muito venenoso. E naquele lugar eles não tinham o antídoto. Ela simplesmente balançou a mão e fez a seguinte oração: no nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida. E eu sou curada, eu não vou ter problema nenhum. Em nome de Jesus, eu clamo o sangue. Ela não só clamou pelo nome, ela clamou pelo sangue. Irmãos, o sangue de Jesus corre em nossas veias, assim, a partir do momento que nós o aceitamos. A palavra de Deus fala que se nós tomarmos coisas mortíferas, mas não é você fazendo, vou tomar esse veneno para ver o que acontece. Vai morrer. Mas tomar coisa mortífera é um acaso. E o mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Numa viagem, eles foram fazer uma fogueira, ele foi pegar um graveto, tomou uma picada de uma serpente, balançou a mão e creio eu que ele creu ali que não ia ter problema nenhum. E as pessoas ficaram olhando, Rapaz, não vai cair não? Aquelas pessoas daquela aldeia, elas foram acompanhando essa missionária. Ela estava indo para a igreja, e muitas pessoas a acompanharam, umas pensando, ela vai cair. Quando ela for cair, a gente, as pessoas não iam para a igreja. Mas muitos a acompanharam para ver o que ia acontecer. E ela pegou, foi, as pessoas entraram na igreja também, e ela pregou para aquelas pessoas. E muitos foram salvos, irmãos. Amém? Estava lendo esses dias, e nós sabemos que o sangue tem poder, irmãos. O sangue tem poder, o sangue de Jesus está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um. Por quê? Porque Deus amou muito de tal maneira que mandou o seu Filho para que Ele
desse todo o seu sangue ao nosso favor, irmãos. Foi tirado um coração de pedra de você, colocado um coração de carne. Sabe? Foi te dado um espírito novo, foi te dado uma vida nova. E tendo uma vida nova, nós temos que viver novidades de vida. Você foi batizado em Cristo. É o primeiro batismo. É o batismo que você aceita Jesus. Você foi batizado em Cristo. Portanto, o sangue de Jesus te cobre. Tem mais uma história de uma senhora que ela estava num país aonde descobriram que ela era crente. E esse país, as pessoas chegavam lá, os guardas chegavam e matavam. Quando aqueles soldados entraram na casa, meteram o pé na porta e foram para matar todo mundo, ele olhou ela ensanguentada, os filhos ensanguentados, falou: vamos embora que está tudo morto. Bora. E saíram, foram embora. Eles viram o sangue de Jesus neles. Não tinha sangue nenhum aparente. Amém, irmãos? Isso não é história da carochinha, não. São histórias reais. Sabe, irmãos, o mundo espiritual, ele é muito mais amplo do que aquilo que nós, sabe, podemos entender ou vemos. Existem tantos poderes malignos em países aí como a África, por exemplo, aonde os feiticeiros têm poderes de subir paredes, de levitar. A gente não vê aqui no Brasil. Mas no Brasil, eu já vi ex-macumbeiros, né, que disseram que fizeram um pacto para matar pessoas e a pessoa morreu num acidente de carro. Então, o mundo espiritual, ele é muito mais além. E nós temos o sangue de Jesus, amém, irmãos? Que nos cobre dessas coisas, que nos livra. Sabe, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As pessoas que são atingidas porque não tem Jesus, não tem a cobertura do sangue. E o sangue tem poder, irmãos, amém? E mesmo ainda, nós enfrentando muitos problemas no mundo, nós sabemos de quem nós somos. Quem está ao nosso favor. Amém, irmãos? Aleluia. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por saber que há um objetivo em nós. Porque o Teu sangue, Senhor, nos comprou. O Senhor nos comprou com o valor do Teu sangue. Todo o Teu sangue, Pai. Todo o Teu sangue. O Senhor nos resgatou, Pai, através do Teu sangue. O Senhor nos salvou através do Seu sangue. O Senhor nos sara, nos cura através do Teu sangue, Pai. Ah, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho N motivos para não estar aqui hoje, em vida, falando para vocês. Mas quando Deus tem algo na vida de alguém, Ele livra, Ele cuida. Eu quero só terminar com esse acontecimento na minha vida. Eu estava atrasado para ir para o serviço, e eu, de moto, como diz os motoqueiros, enrolei o cabo, né? Fui embora. Aí de repente, eu vi que o semáforo ficou amarelo, eu achei que o carro ia passar. E o carro parou, e eu não consegui parar. A minha moto, ela bateu com tanta intensidade atrás desse carro, irmãos,
muita intensidade. Que aquele garfo da roda veio para trás, eu fui lançado para frente, eu bati no carro e caí no chão. Engraçado que eu só lembro o momento que eu freiei, e depois o momento que eu estava no chão. Eu só lembro o momento que eu freiei, e depois o momento que eu estava no chão. O lançamento, a batida, eu não lembro. Eu tenho para mim, irmãos, que um anjo me pegou aqui e me colocou no chão. Porque quem olhou a minha moto falou assim: tá vivo? O cara que bateu essa moto aí, tá vivo? E eu fiquei lá no chão. Eu conheço de primeiros socorros. Falei: não mexe em mim, deixa aqui. Eu mesmo liguei pro SAMU. Eles vieram, me levaram para o hospital, tirou todas as radiografias, e o médico falou: pode ir embora. Pode ir embora. Não quebrou nada, não aconteceu nada. Você está bem. Amém, irmãos? O sangue do Senhor nos protege. Os anjos do Senhor nos protegem. Quando você está na obediência, quando você está nele, quando você está enxertado nele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por enquanto é só isso. Aleluia. Mariette. Graça e paz, irmãos. Que bênção, que palavra maravilhosa, não é? Como eu sempre digo, eu amo minha igreja. Você ama também? Que bom. Irmãos, eu quero saber quem fez aniversário essa semana, de idade, de casamento. Quem quis ficar mais velho, não teve jeito, ficou, né? Ainda ninguém? Tá bom. Semana que vem tem. Irmãos, eu quero já falar da palavra dos dízimos e ofertas, amém? Eu estava vendo um vídeo e aquilo me entristeceu bastante, sabe, irmãos? Porque é muito triste ver que hoje em dia tem muitas pessoas, e isso eu digo pastores, né, líderes de igrejas, que eles estão usando o dinheiro sagrado, santo, que Deus estabeleceu para nós trazermos, né, esse dinheiro na igreja, para a manutenção da casa, manutenção dos planos de Deus aqui. É um dinheiro sagrado, irmãos. E ver que tem pastores e líderes usando esse dinheiro de uma forma errada, pastores corruptos, usando o dinheiro de uma forma infame, até para o benefício deles mesmos, nem usam isso para a igreja. Infelizmente, essa é uma realidade que está acontecendo hoje, irmãos, nos nossos dias de hoje. Mas isso não é de hoje, né? Desde a época do sacerdote Eli, os filhos dele, Ofni e Finéias, eles também eram sacerdotes que aceitavam suborno e roubavam, né, das ofertas que eram levadas para o templo. Eles separavam uma parte para eles, antes daquela oferta ser queimada, eles retinham uma parte para eles. Mas só que, um detalhe, irmãos, e esse pecado não ficou impune, não ficou. Eles foram corrigidos. O juízo de Deus veio sobre eles. Então, irmãos, se um dia você se decepcionou com algum pastor que fez isso, algum líder que você tinha um grande apreço por ele, e ele te decepcionou dessa forma, você viu que esse líder usou o dinheiro de uma forma errada, irmãos, deixa ele, que ele vai prestar conta com Deus, amém?
Ele vai prestar conta com Deus do que ele fez. Porque, assim, o que eu percebi nesse vídeo foram vários comentários de pessoas dizendo: é por isso que eu não dou dinheiro para essas igrejas, por isso que não sei o quê. Eu vou para a igreja, mas eu não dou meu dízimo, minha oferta, não. Eu vou lá dar dinheiro para a igreja. E muitos comentários assim, sabe, irmãos? Muitos, muitos. Você sabe que aqui a gente não fica fiscalizando o seu dinheiro, se você entrega ou não. O envelope não tem o seu nome. Deus sabe o que você está fazendo. E a gente não faz isso mesmo porque a gente sabe que cada um tem a sua responsabilidade. Mas, irmãos, isso é uma responsabilidade de fato nossa. Então, se você se decepcionou com pastores, com líderes que um dia fizeram isso, não queira ser como eles, amém? Eu vou ler Malaquias sempre, né? A gente sempre usa esse versículo, esse trecho da Bíblia que fala, né, sobre os dízimos e ofertas. Mas eu quero ler no versículo 8. Olha, nessa versão aqui da NVT, está escrito assim: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, esse versículo ele está meio que generalizando aqui, vocês entenderam? Então, tanto rouba o pastor ou o líder que está roubando, e tanto rouba você que não está entregando. Entendeu? Que não tem desculpa para ninguém. Porque olha o que Deus falou lá, logo abaixo, no versículo 10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então, se você viu, conheceu alguém assim, ouve falar de alguém que faz isso nos dias de hoje, de um líder, de uma determinada igreja, irmãos, eu vou falar para você uma frase que a minha mãe falava. E a gente que é mãe fala para os filhos: você não é todo mundo, amém? Você é um cristão obediente. Você é um cristão que quer obedecer a palavra, obedecer os princípios. Esse princípio não foi estabelecido pelo ministério A, B, C, nem pelo pastor fulano, ciclano, beltrano, foi estabelecido por Deus. E a gente obedece porque foi Deus que estabeleceu. E eu louvo a Deus, sou muito grata ao Senhor, irmãos, e se alegrem junto comigo, porque você não está numa igreja assim. Nosso pastor é um homem íntegro, amém? Você está debaixo do pastoreio de um homem íntegro. Você tem pessoas que cuidam do dinheiro, os tesoureiros da igreja, que são pessoas íntegras. Amém? Nós não estamos vivendo essa realidade, irmãos. Louvado seja Deus. Mas tem muita gente vivendo isso por aí. Só que o erro de um não pode justificar o seu. Né? Com Deus não tem aquela história de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não existe isso com Deus, viu, irmãos? Se você vê alguém roubando ao Senhor, não queira roubar também. Não incorra nesse engano. De você achar que, porque o fulano está fazendo, está roubando. Também não vou fazer nada não, porque eu já estou de saco cheio, eu tô